E esses documentos indicam que pelo menos 61 milhões de reais na época foram destinados ao projeto até maio de 2025. De lá para cá, o projeto continuou sendo desenvolvido, mas até maio de 2025, pelo menos 61 milhões de reais na cotação da época foram destinados pelo Vorcaro, a pedido do Flavinho, para o filme. É uma coisa espantosa. As informações ampliam as revelações anteriores sobre o caso. Em maio, o site Intercept Brasil tinha divulgado um áudio em que o senador Flávio Bolsonaro e o Vorcaro discutem um aporte de 134 milhões de reais na cotação do período. Inicialmente, é bom que sempre se lembre isso, o seu Flávio Bolsonaro chegou a negar o financiamento do filme. Está gravado. Perguntaram a ele, e aí, teve dinheiro do Vorcaro nisso? Tá isso, dinheiro. Não, mas tem um áudio aqui. Que áudio? Tem áudio nenhum. Tem um áudio aqui. Não, você é um militante. Que Você, isso? Eu só falo com é, jornalista, não falo com militante. Tome não, o tem áudio. um áudio aqui, seu Aí, Flavinho. perfeito. Você pedindo dinheiro. Ele dizendo que ia mandar pagar, não sei o quê. Depois o Flávio, né? Um amigo de toda a vida, um amigão, ou um meu irmão do Daniel Vorcaro, já depois da prisão do Daniel Vorcaro pela primeira vez, o Flávio vai lá. Depois que o Daniel Vorcaro foi mandado para a prisão domiciliar com tornozeleira, com direito a tudo, kit completo, inclusive tornozeleira. Aí o Flávio foi lá, segundo o Flávio, explicação que ele só deu depois que isso foi descoberto, não foi ele que revelou, não. Depois de mais uma descoberta, aí ele confirma que ele foi lá visitar o Daniel Vorcaro, na casa do Daniel Vorcaro, para pôr um ponto final nessa relação. É fantástico, né? É fantástico. E há quem acredite, e há quem acredite. Alice, Ele foi ao encontro de um presidiário, porque quando você está com tornozeleira eletrônica, você está preso em casa. Ele foi ao encontro de um preso para falar: não quero mais te encontrar. Quem é idiota de acreditar nisso? Que pois seja. é. Agora, de todo jeito, o bolsonarismo estava comemorando. Hoje mais cedo, que agora no fim da tarde a situação já mudou de novo. Os bolsonaristas ali em torno do Flávio, muito atentos, preocupados. Amanhã vai ter uma nova pesquisa da Genial Quest, para medir como é que está a temperatura dessa campanha, como é que estão as intenções, os percentuais de intenção de voto nos candidatos. E aí eles estavam de manhã preocupados com isso, claro, e preocupados também com a segunda proposta de delação premiada, encaminhada pelo Daniel Vorcaro para a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, porque a primeira proposta de delação do senhor Vorcaro, ela foi recusada. Ela não acrescentava nada. Não dava caminho para caminhos claros, porque não basta dizer, olha, eu me proponho a contar isso, tá legal. E que mais? Porque não basta você dizer, houve isso, aquilo. Quais são os elementos de prova? Você viu Quais são que os caminhos que vocês nos indicam para investigar isso que o você está dinheiro, né? Para dizendo? onde foi a grana? Tem que ter A prova, questão é que tem disso. o Vorcaro, ele apresentou uma nova delação e saiu aí na mídia. Vamos Peraí, ver se vai se eu confirmar. ainda estou falando da primeira, que foi recusada. Aí foi recusada. Ele não acrescentava nada. Ah, Aí ele fez uma segunda. Fez claro. uma segunda que é essa, que talvez seja rejeitada de hoje para amanhã, ou É, até o final de semana, como se também espera, acho. porque ele também não avança em nada.
Ele quer fazer uma delação premiada para diminuir o tempo de cadeia que ele terá quando for condenado e preservar parte de sua fortuna que está escondida. Nem a Polícia Federal descobriu ainda onde está essa fortuna escondida pelo senhor Daniel Vorcari. Nem ele conta onde está escondida. Isso é um elemento de negociação dele. Ele já se propôs a devolver 60 milhões, o equivalente a 60 milhões de dólares, uma coisa desse tipo. Ou foi mais do que isso? Uma Ele está na cifra. cascata, o Flávio está na cascata agora de que vamos faturar muito com o filme e com esse dinheiro que eu vou faturar, eu vou devolver o que eu recebi do Vorcaro, que é uma grande mentira. Ele teria que faturar mais do que o Titanic faturou. É uma coisa estrondosa, um filme que Sim, ninguém vai mas assistir, um filme que virou uma mácula na vida dos caras, né? Virou um tiraço no pé e não vai ter essa audiência, ele não vai pagar ninguém. Ele foi lá para pegar a grana com o Vorcaro, pediu dinheiro para um preso e agora tem essas histórias de muito dinheiro que está sendo mostrado aí pelo Intercept que entrou, muita grana que entrou e a suspeita de que era uma lavanderia mesmo. O filme deveria se chamar A Lavanderia. Estavam lavando dinheiro, essa é a suspeita, porque é muita grana. Aí entra 10 milhões, aí entra 61 milhões, aí vai somando, é uma loucura. E não justifica. Até a própria produtora disse que só gastou, o orçamento era de 13 milhões de dólares, e não de 24 milhões de dólares, que é o que ele estava procurando com o Vorcaro. É muita grana que tem que explicar e não está sendo explicado. Mas o Intercept traz agora, então, essas provas de dinheiro que está entrando lá na conta dos Bolsonaro. mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte: o seu Daniel Vorcari não tá Ele não está querendo. delatando isso. Ele está Não, querendo não é. passar Ô, pano para Guga, isso. você está tirando conclusões por mim. Deixa eu tirar as minhas, depois você tira as suas. Ou você tira primeiro as suas, não tem Não tire as problema. suas O que eu primeiro. quero dizer é o seguinte: o que eu quero dizer é o seguinte: ele esconde a fortuna dele. Quer devolver um pedaço dessa fortuna. Nem a Polícia Federal sabe quanto é a fortuna toda escondida. Mas ele não quer entregar às pessoas. Ele não quer contar o que ele sabe. Não contou na primeira delação, que foi recusada. E não contou por tudo que saiu até agora, por tudo que se sabe, nessa segunda delação, que está para ser recusada. Pelo menos é essa a expectativa deste momento. Ele esbarra numa série de coisas. Como é que ele vai realmente delatar sem, por exemplo, entregar ao senador Ciro Nogueira? Ciro Nogueira, nos chefões do Centrão, presidente do Partido Popular, Partido Progressista, melhor dizendo, Partido Progressista, e irmão de toda a vida do Daniel Vorcaro, como assim Daniel Vorcaro o classificou. Então, como é que ele pode delatar e não entregar o Ciro? Ele não quer entregar o Ciro. Como é que ele pode delatar e não entregar o Flávio? Hoje de manhã, a preocupação dos bolsonaristas, como eu ia dizendo, mas me perdi um pouco, era de que, puxa, parece que ele vai dizer que vai salvar o Flávio, vai dizer que foi tudo legal com o dinheiro que ele deu para o Flávio. Ele não pode dizer isso, ele pode dizer que deu um dinheiro, que o dinheiro era dele, que ele podia fazer com o dinheiro dele o que ele quisesse, e deu para financiar o filme. Agora, se esse dinheiro financiou o filme, se esse dinheiro todo foi gasto na produção do filme, ou se esse dinheiro foi desviado para outras coisas, como, por exemplo, supostamente, como se gosta de escrever, financiar, pagar as despesas do seu Flávio, do seu Eduardo Bolsonaro lá fora, talvez uma parte do dinheiro também ficar por aqui para ajudar a campanha do Flávio, aí o seu vocário não tem nada a ver com isso. Mas como é que ele vai dizer isso? Então não tem essa história de como é que ele vai salvar o Flavinho. Não tem. Ele não pode negar que o Flavinho pediu dinheiro para ele. Ele não pode negar que ele deu dinheiro para o Flavinho. A partir daí é que ele pode dizer, ó, lava as mãos, não sei o que é que fizeram com esse dinheiro. Sei que eu dei para o filme. Se chegou lá, se não chegou, se foi desviado, eu não sei nada. Mas isso
Não é satisfatório, isso não basta para você avalizar, aceitar, acatar uma delação. Ele também vai ter que falar, por exemplo, sobre o Daniel Vorcar, falar também sobre o contrato que ele fez com a advogada, que é mulher do ministro Alexandre de Moraes. Um advogado, um contrato milionário. Todos os contratos de grandes advogados são milionários, mas esse era especialmente milionário. E aí a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, vai querer saber. E não só isso. O Daniel Vorcaro trocava mensagens, se encontrava, se reunia, conversava com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, com o Ciro Nogueira, nem se fala. Financiava férias de Ciro Nogueira e tudo. Por quê? Só porque é um bom amigo. Só porque é um bem amigo. Gastava uma nota preta com o Ciro Nogueira, um apartamento em São Paulo, dinheiro para viajar, mas só porque era amizade. Vem cá. Agora, Aí sabe não o dá. que é Aí não dá. bizarro? Agora, se for recusar dessa segunda delação, não é possível que o senhor Daniel Vorcaro continue embromando a República, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal com a promessa de uma terceira proposta de delação. Está brincando. Está Já era. brincando. Fez uma, foi recusada. Fez a segunda, parece que será recusada, ainda não sei. Mas se for, acabou! Pega o seu Daniel Vocaro e devolve para Papuda. Porque ele Pois é, eu saiu acho de que ele lá e veio para a merece. Superintendência da Polícia Federal, Já onde ele devia ter estava preso, com a promessa de delatar. Foi a por isso delator. que ele saiu da Papuda e veio para a sede da Polícia Ele está Federal. fazendo o jogo, o do Vorcaro, eu já estava pensando nisso, desde a hora que eu vi as notícias, eu não sei se você tem visto essas, de que ele está Uhum. delatando o PT da Bahia e ele está protegendo o Flávio Bolsonaro, contando que deu dinheiro e não sabe de nada, e ele sabe de mais coisas. É óbvio que ele não deu dinheiro só pelo filme, ele pode implicar o Flávio dizendo porque deu dinheiro, mas vai ficar nessa. Só dei porque queria que fizesse o filme. Não vai, portanto, caguetar, entregar o Flávio. Também não vai entregar o Ciro, amigão do peito, mas vai entregar o PT da Bahia. E o que estão dizendo? Que ele passou, delatou o PT da Bahia, não apresentou nenhuma prova. E aí a gente vê a polícia se esbaldando em provas contra os Bolsonaros e contra o Ciro Nogueira e não achando nada contra o PT. Por isso, inclusive, que estão dizendo que pode ser enterrada essa delação, porque ele entrega o PT da Bahia, mas não dá nenhuma prova de nada. A polícia investigando não achou nada e os que eles acharam, ele não está entregando, está protegendo. Então, o que parece é que ele está apostando numa vitória do Flávio, porque ele sabe que quem pode realmente fazer um jogo sujo, de pressionar a PF, de aparelhar a polícia, de pressionar a justiça, quem é que faz um jogo realmente sujo na política, que nem é da política, que se pudesse daria um golpe, é o Flávio Bolsonaro. Então ele vai apostar naquele que é filho de um criminoso, do bandidão, do criminoso, do golpista, do líder de de um grupo criminoso que tentou dar um golpe. Ele vai apostar na vitória do Flávio. Eu estava pensando nisso e é muito engraçado que depois a Sadi, no Globo News, ela falou isso há uma hora atrás. Eu fiquei ouvindo e era exatamente o que eu estava concluindo. Então, pelo Olha jeito, tem aí, mais olha aí, jornalistas concluindo isso. olha aí É os amigos. óbvio para mim que ele está apostando no criminoso, na turma que ele comprou. Quem que ele comprou? Não foi o PT da Bahia. Ele comprou o Flávio, ele comprou o Ciro, e ele quer que esses caras vençam para esse pessoal usar o poder que tem para aparelhar a justiça e para que ele, de alguma maneira, depois consiga se safar. É essa a jogada que me parece. Essa delação só pode ser considerada e levada a sério e aceita se ele delatar tudo, ou se ele delatar pelo menos todas as coisas que a Polícia Federal já tem indícios ou até já conhece. Então não interessa se é o PT da Bahia, se não é o PT da Bahia, se é o Ciro Nogueira, tem que ser todos, todos. Não pode ficar querendo proteger nenhum. Olha aí, eu acho essa foto tão comovente. É o Amigões da Daniel vida. Vocaro apoiando no ombro, no seu ombro, ombro generoso. Esse tinha um ombro generoso.
porque ele gastava com os amigos o que ele podia e o que ele não podia gastar. E acomodando no seu ombro generoso o Ciro Nogueira. Veja, não, sério mesmo, é comovente essa foto. Lá, os Alpes franceses, Esse é o que ali tá. Quem é que tá atrás, né, no abraçado com ele? É horizonte. esse. Quem é que O pode Ciro safá-lo? É Nogueira que esse. está aí, Por isso o que ele não Ciro vai Nogueira, entregar. Agora, senador, presidente do partido, vamos PP. ver o vídeo do governo, da esquerda, comemorando a nova reportagem do Intercept. Não tem esse vídeo aí? Não sei, Ah, tem a tá lista. aqui na Não me- lista. Ah, Vamos ver tá, então. então comemorando o quê? O Rogério Correia, deputado do Ah, PT de sim, Minas, e o Lindbergh Lindeberg. Farias, do PT de São Paulo, do Rio de Não, Janeiro, PT aliás. do Rio de Janeiro. Eles aí falando sobre essa reportagem que indica milhões repassados para o fundo que é controlado pelo advogado do Eduardo Bolsonaro. Então é dinheiro do Vorcário indo para o advogado do Eduardo Bolsonaro lá fora do Brasil, supostamente para bancar um filme. Vamos lá. Solta aí, por favor. Gente, saiu a comprovação, comprovantes bancários da transferência do Vorcaro para o fundo Ravengate, que é administrado por Eduardo Bolsonaro. Primeiro pagamento dia 13 de fevereiro. Pelo jeito, são mais de 61 milhões, tá? Não é só 61 milhões, Rogério. Não, o Vorcaro vai mofar na cadeia, ele não abre o bico. O The Intercept sabe mais que ele, a Polícia Federal já sabe de tudo, tem o celular dele. Eu e você sabemos mais, nós pedimos até o passaporte do Eduardo Bolsonaro quando ele fugiu para receber propina. Mas olha só, a gente pediu o passaporte dele dia 12 de março de 2025. Ele decidiu declarar que não voltava para o Brasil dia 19 de março. Ele estava ganhando dinheiro já antes. Já. Primeiro pagamento é 14 de fevereiro. Ele estava administrando o fundo, por isso que ele fugiu. Exatamente. Ele foi lá porque ele sabia que o negócio ia estourar no fundo dele. Foi lá administrar o dinheiro. Depois, colocou o advogado, porque ele viu que o negócio estava esquentando. Mas tem mais coincidência aí, entre aspas, que é em relação ao irmão dele, o Flávio Bolsonaro. Olha para você ver, Lindbergh, as datas que o Rio Previdência, eu sei que é do Rio de Janeiro, mandou dinheiro pro Vorcaro. Aí você vai ver o Vorcaro mandando dinheiro para ele. Tá cheirando a propina. E esse dinheiro aí foi para financiar o golpe, tá? Próxima semana, terça-feira, dia 16, julgamento de Eduardo Bolsonaro no Supremo. A casa caiu para... Muito bem. É uma boa tese essa, né? O cara já estava recebendo grana. Depois ele vai para os Estados Unidos com aquele papinho, estou sendo perseguido, e não estava sendo perseguido pela justiça. Aí ele cria, de fato, uma confusão, tenta inibir a justiça para o pai não ser preso. Aí, de fato, ele comete um crime, mas ele vai porque quis, com a desculpinha de que era perseguido. E já estava pagando dinheiro, né? Do Vorcar. Já estava dinheiro indo para lá, segundo Agora, o Intercept. não é só, vamos dizer, se a gente for olhar ali o quadro das atuais pré-candidaturas à presidência da República, além do Flávio que está enroladíssimo, os seus concorrentes à direita estão também com problemas. Por exemplo, o Caiado, o Ronaldo Caiado. O Caiado só aparece bem nas pesquisas quando se trata de simulação de segundo turno.